Alô, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Caros alunos, vamos hoje para a nossa quinta aula de pregação expositiva aos meus alunos, com a temática O que pregar. Se você está sendo abençoado com aprendizagem por meio de nossas aulas, dê o seu like, comente, para que o YouTube entenda que o canal está sendo relevante e leve a mais pessoas. E se você, no seu ciclo de amizades, conhece alguém que gosta da Bíblia e gostaria de aprender mais um pouco, mas não sabe como, indique o nosso canal. Vamos fazer um exército de pregadores da última hora. Bem, queridos, no encontro de hoje abordaremos a pregação expositiva, tendo como expoente exemplar o personagem bíblico Moisés. Vamos aos textos da palavra de Deus. Êxodo capítulo 24, versículos 12 e 18. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Aleluia. Antigo Testamento, a lei e o testemunho. Para começo de conversa, vamos diferenciar lei de testemunho. Deus deu a lei e o testemunho também. E estão escritos nos livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Enquanto a lei escrita nas tábuas, organizado em 10 mandamentos, são apresentadas em formatos de tópicos, como se fosse slides a ser apresentado. O testemunho é o conteúdo explicado daquilo que Moisés ouviu da boca de Deus e que agora ele vai expor à congregação em 2 momentos ou em 2 fases. No primeiro momento, Moisés chama os anciãos que são responsáveis ou representantes de cada uma das 12 tribos de Israel e expõe tudo o que ele ouviu do Senhor no Monte Sinai. Durante esses 40 dias que ele esteve com Jeová, ou Jeová, conforme está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo 7.
vamos ler a palavra de Deus. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção. Os versículos 18 e 19 vão nos mostrar que a conversa de Deus com Moisés foi um diálogo acalorado, de muito fogo mesmo. Leiamos a palavra de Deus. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o zunido da buzina ia crescendo em grande maneira. Mas Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. Portanto, um diálogo. Portanto, uma troca de ideias entre Deus e Moisés. E à medida que Moisés não entendia, ele perguntava, e Deus lhe explicava todas estas belas palavras. Queridos, perceba, meus alunos, que Moisés está fazendo uma exposição do testemunho. Aqui no versículo 7. E fazendo também a tão preciosa aplicação a mando de Deus. Vamos ler isto em Êxodo capítulo 20 e versículo 20. E disse Moisés ao povo: não tenhais medo, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Moisés vai aplicar a mensagem dizendo que aquela aparição de Deus daquela forma foi para que o povo veja o esplendor da sua majestade e tenha medo de pecar, não venha pecar. Então ele faz ali a exposição da razão da mensagem. A mensagem é para que eles não pequem. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, então aqui nós aprendemos que a aplicação é a mando de Deus. Então Deus manda Moisés explicar o texto, que é o testemunho que Deus deu para ele e mandou ele escrever, e também aplicar. E isto é pregação expositiva.
Preste atenção para isto, meus caros alunos. A maioria das vezes ouvimos pregações em que pregadores explicam, mas não aplicam. Outros ainda aplicam, mas não explicam. Vamos pensar nos dias de hoje. Aqueles que leem o texto, explicam o texto, mas não aplicam. É como se apenas tivesse contado uma história da Bíblia, mas não pregou. Os outros que leem o texto e não explicam o texto lido, mas aplicam, estão usando o texto apenas para apontar o erro de alguém. O texto ali foi apenas um pretexto para apontar aquilo que ele acha que está errado. Porém, meus queridos, na aula de hoje, nós vamos ver que é diferente. Observem, acha que está errado, porque nós temos a mania de querer medir os outros pela nossa escala de medida, para enquadrar alguém, como se nós fôssemos um modelo. Ora, meus irmãos, vamos dar alguns exemplos. Se a irmã deu uma arrumada no cabelo e o irmão não gosta da atitude da irmã, então ele vai usar da oportunidade da exposição bíblica para dizer que a irmã está cortando o véu que Deus lhe deu. Uma explicação totalmente equivocada, pois a mensagem paulina não está falando disto. Se o irmão usa bigode e ele não gosta de usar bigode, ele vai usar o púlpito para falar contra o bigode do irmão. Se o irmão gosta de se exercitar e ele não gosta de praticar atividade física, ele vai usar o texto onde Paulo fala sobre o soco no ar para falar contra a prática da atividade física do irmão. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, numa aplicação totalmente atabalhoada. Ora, meus irmãos, a aplicação sai necessariamente do texto. Moisés deu exemplo disto. O irmão não fez uma boa hermenêutica, não fez uma boa exegese bíblica. Leu o texto, explicou o texto, mas não aplicou o texto. Ou leu o texto, mas não aplicou o texto. Ou fez tudo mal feito. Para finalizar, queridos, os dois não pregaram nada, absolutamente nada. Moisés recebeu a mensagem direto da boca de Deus. Aleluia. Diferente de nós, queridos. Portanto, ouça o texto, escute a voz de Deus no texto. Bem, meus irmãos,
chegamos ao final de mais uma aula. Se você ainda não deu o seu like, faça isto, para Deus abençoar, que estas aulas alcancem mais alguém. Segundo sermão expositivo de Moisés. Veremos no próximo encontro, na próxima aula. Fui. Muito obrigado.